Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje já é terça-feira, dia 6 de outubro, nossa aula número 65, tá? Nós vamos lá no livro de gramática dar uma olhada em um assunto importante que o livro traz, explorando a escrita e o uso do hífen, tá? Então, quais palavras que aceitam o hífen, quais palavras compostas que a gente escreve tudo junto, aqui nós vamos ter as principais regras, tá? Então, acompanhem comigo, por favor. Você já sabe que o hífen é usado para ligar elementos de palavras compostas, super-homem, amor perfeito, ligar pronomes e verbos. Então, ele calou-se. Entre o calou e o se tem o hífen aí, tá? Perguntei-lhe. Separar sílabas. Queremos musicar. Indicar separação de palavras no fim da linha. Os terremotos são movimentos bruscos e rápidos da crosta terrestre. Só observando que quando a gente separa sílabas, né, a gente coloca o tracinho nessa sílaba, mas embaixo não precisa repetir. Muitas vezes eu vejo aluno que faz assim, né? Ele vai separar em sílabas, ele faz o tracinho aqui e depois aqui ele repete o tracinho. Não há necessidade, tá? O tracinho para separar é apenas aqui, tá bom? Agora, nós vamos ver aqui palavras em que devemos usar o hífen. Você tem um quadro lá na página 166. Quando a primeira palavrinha é além, a quem, recém e sem. Aleimar, exemplos, né? Aleimar, recém-nascido, sem número, recém-casado, a quem fiar. Quando o prefixo é ex ou vice. Ex-diretor, ex-presidente, vice-governador, vice-prefeito. Quando um dos prefixos hiper, inter e super e o segundo termo começa por R. Então, se você tem lá o prefixo hiper, inter e super e a segunda palavra começa com a letrinha R, então você tem que ter o hífen. Hiperresistente, interracial, superracional. Quando um dos prefixos é pós, pré e pró. Pré-natal, pré-escolar, pró-europeu, pós-graduação, tudo com hífen. E quando um dos prefixos circun e pan e o segundo termo começa com H, M ou N. Então, pan-americano, circunnavegação. Essas regrinhas, elas têm, sabe, que ser assimiladas, você vai assim, você acaba praticando tanto que acaba sabendo todas de uma maneira global, né? Agora, quando a segunda palavra começa com H, também usa-se hífen. Então, extra-humano, semi-hospitalar, super-homem, anti-herói. Quando for a mesma letra final do primeiro termo, ou seja, quando a primeira palavrinha termina com uma letra e a segunda palavrinha começa com essa mesma letra, então você coloca hífen. Então veja, micro-ondas, terminou com O e começou com O, então você coloca hífen. Semi-interno, auto-observação, contra-ataque. Todas as palavras terminam com a mesma letra que começa o segundo termo, tá? E tem mais ainda, quando os dois termos se referem a espécies botânicas e zoológicas, tá? Plantas e animais. Couve-flor, erva doce, feijão verde, bem-te-vi, bem-me-quer. Para unir o verbo ao pronome pessoal, amá-lo, deixa de ser, falar-lhe, ei, encontrá-lo, emos. E nas locuções já consagradas pelo uso, pé de meia, água de colônia, cor de rosa, mais que perfeito, a queima-roupa. Agora, quando que não se usa o hífen? Quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavrinha começa com R ou S. Então, antirreligioso não vai ficar anti-tracinho religioso, vai ficar tudo junto com dois R's, tá? Antirreligioso, contra-regra, infrasom, microsistema, mini-sai. Quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavrinha também começa, mas com uma vogal diferente. Antiaéreo, escolar, coeducação, autoestrada, autoaprendizagem, hidroelétrico, plurianual, autoescola e infraestrutura. Quando a primeira palavrinha começa com des, i ou in e a segunda palavrinha começa com H. Desumano, inábil, desabilitar. O primeiro elemento é o prefixo co, mesmo quando o segundo elemento começar com o. Cooperação, coordenar, coautor, coedição, coexistir. Se perdeu a noção de composição, ou seja, girassol a gente nem lembra mais que é um gira e o sol, então tudo junto fica girassol. Manda-chuva, paraquedas, pontapé. E nas locuções, fim de semana, sala de jantar, café com leite, pão de mel, também não se usa hífen. Agora vamos lá para o exercício número 26.
Forme substantivos usando o hífen se necessário. Faça as mudanças que precisar. Então, qual é aí que eu formo, qual a palavrinha aí que eu formo usando anti e herói? Anti-herói. Tá? Com hífen. Antiaéreo, tudo junto. Antiaéreo. Lá na letrinha C. Anticorpo, também tudo junto. Qual que é a regrinha aqui? Se a palavra tem H, a palavra seguinte tem H, ela tem hífen, senão não tem. Beija-flor, tem hífen. É um termo já consagrado pelo uso, né? Bem-me-quer é o nome de uma planta, né? De uma florzinha. Então, tem o hífen, entra aquela regra lá a regra que fala aqui da botânica, lá, quando os dois termos se referem a espécies botânicas ou zoológicas. Cachorro-quente também tem. Contra-ruptura. Contra-ruptura. Co-ocupante. Então, os dois juntos, co-ocupante. Couve-flor com hífen. Desumanizar, junta tudo e perde o H, tá? Desumanizar. Ex-amigo. Então, quando você tem o prefixo ex, você coloca hífen. Ex-amigo. Extra-abdominal. Extra-abdominal. Mal acabado. Mal acabado. Com hífen. Minissérie, tudo junto. E aí você dobra o S. E a última eu vou colocar aqui, ó. Pombo correio. É a letrinha O, pombo tracinho correio. Certinho? Então aqui a gente tem, olha, o uso do ante, como aqui começa com H, você vai colocar o hífen, nas outras você não coloca, certo? Contra-ruptura, co-ocupante, os dois aqui começam com a mesma vogal, você junta tudo. Ex com hífen, extra, mal com hífen e mini, de minissérie, tudo junto. Aqui somente esse exercício sobre o uso de hífen, tá? Agora nós temos um texto aqui que fala sobre empréstimos, fonte de revitalização lexical. Só para lembrar, né, que léxico é tudo que se refere a significado, tá? Então o texto vai falar sobre palavras que a gente empresta, né, de um lugar para outro para formar um novo léxico, para formar um novo conjunto de palavras. Empréstimo é a incorporação de palavras ou de expressões de línguas de outros povos ao vocabulário de uma língua. Vocabulário são as palavras do léxico de uma língua que são usadas efetiva e frequentemente no dia a dia dos falantes. Em qualquer língua, podemos encontrar palavras que vieram de outros idiomas por meio de contatos entre os nativos e os estrangeiros que passaram a viver em seus países. Em português também é possível identificar palavras de outras línguas, dos povos que já se encontravam aqui na época do descobrimento do Brasil ou que aqui chegaram de formas diversas, os negros escravizados vindo da África ou os imigrantes de diferentes países. Todos esses povos contribuíram para a formação de nossa identidade cultural. Então, o texto é bem claro, né? Todos os povos que se juntaram para formar a nossa população brasileira trouxeram com eles palavras de uso que nós usamos até hoje, né? As importações tecnológicas e culturais também trazem novas palavras. Sim, com a chegada da internet, muitas palavras foram incorporadas ao nosso vocabulário, né? Então você fala assim, vou dar um print na conversa, né? Então essa palavra print, ela veio aí da internet e ela já é usada constantemente, né? Aí, normalmente. Veja se você conhece essas palavras ou expressões. Bit, a menor unidade de informação utilizada em informática, corresponde a 0 ou 1, ligado, desligado, presença, ausência, etc.
Browser, também chamado de navegador, é o programa utilizado para visualizar as páginas da www. O que é www? World Wide Web, ou seja, a internet. Byte é um conjunto de 8 bits. Um byte é uma unidade que determina uma informação, que pode ser um caractere, uma letra ou um código para um desenho na tela. Download é o ato de copiar, de transferir um arquivo de um site na internet para o seu próprio computador. E-mail ou electronic mail, correio eletrônico, é o sistema para a troca de mensagens de texto e arquivos de computador via internet. Emoticons. Emotions mais ícons. São caracteres usados para simbolizar sentimentos e estados de humor em comunicações pela internet. Alguns exemplos. Aí você tem os emoticons para abraço, para beijo, né? Alegre. Homepage é a página inicial de um website. Normalmente a página serve como um índice para o conteúdo restante do site. Mouse, dispositivo do computador que se opera com uma das mãos, que controla o cursor na tela do computador e seleciona ícones, opções no menu do programa, etc. Mouse em inglês significa rato, a peça do computador lembra o animal, o alongado e com o rabo comprido, o fio. Em Portugal, em lugar de se usar a palavra do inglês para designar esse objeto, usa-se a palavra rato mesmo, tá? Na língua portuguesa, quando os empréstimos se espalham e passam a fazer parte do vocabulário dos falantes, sofrem geralmente um processo de aportuguesamento, ou seja, são adaptados às características da pronúncia, da morfologia e da ortografia do português. Veja alguns exemplos bem conhecidos. A palavra futebol vem do inglês football, que quer dizer pé, mais bola, né? Abajur vem do francês, abajur. Nhoque vem do italiano, nhoque. Carioca vem do tupi, com a mesma pronúncia, carioca. E samba vem de um dialeto africano, semba. Por outro lado, a maioria das palavras do português tem origem em duas línguas na antiguidade, o grego e o latim. O latim era falado no Império Romano, que conquistou vasto território a partir de Roma, sua sede, incluindo a região onde hoje fica Portugal, e levou a essas regiões sua cultura e principalmente o latim, sua língua, que já sofrera forte influência do grego. Portugal, por sua vez, foi o país que nos colonizou, legando-nos os seus costumes e sua língua, o português. Em muitas palavras do português, podemos encontrar radicais e prefixos de origem grega e latina. Conhecê-los pode nos ajudar a compreender melhor o significado de algumas palavras de nossa língua. Veja os exemplos. Então você tem aqui o radical, né? Aqui na primeira coluninha o radical. Qual é o sentido desse radical? E o exemplo. Então, antropo quer dizer ser humano. Antropófago, antropologia. Antropófago é aquele que se alimenta de outro ser humano, né? De carne humana. Então, ele é um antropófago. Então, esse comecinho, antropo, quer dizer ser humano. O radical astro quer dizer corpo celeste. E com astro a gente pode formar astronauta, astronave. Biblio quer dizer livre. Aí a gente pode formar biblioteca, bibliografia, bibliotecária. Bio quer dizer vida. E aí a gente pode formar o quê? Biologia, biografia. Cosmo quer dizer mundo, universo. Cosmovisão, cosmopolita. Cosmopolita é uma pessoa que vem de uma grande cidade, né? Cracia, aí é poder, autoridade. Então aí você pode formar democracia, o poder do povo, né? Tecnocracia também. Dátilo quer dizer dedo. Aí você forma datilografia, ou seja, escrever com os dedos na máquina de datilografar. Datiloscopia, impressão digital, né? Então você tem aí, quando vai, por exemplo, tirar um documento, tirar as impressões digitais. Deca, tudo que é deca é 10. Decâmetro, decalitro. Decâmetros são 10 metros, né? Tele quer dizer ao longe, distância. Telefone, então conversar à distância. Telescópio, ver à distância. E tudo que é zoo é animal. Zoologia, zoógrafo. Zoologia é o estudo dos animais. Tem mais um pouquinho ainda. Vamos ver mais um quadrinho ali na página 170. Esses são radicais de origem latina, mas mais importante saber se é grego ou se é latina é saber o significado do radical. Às vezes você não sabe a palavra inteira, em
encontra o texto aí com uma palavra que você desconhece, mas se você souber um pedacinho dela, você vai falar assim, olha, então pode ser que seja tal coisa. Tudo que é ambi quer dizer ambos, quer dizer dois. Então, ambivalência, ambidestro. Ambidestro é a pessoa que consegue escrever com a mão direita e com a mão esquerda ao mesmo tempo. Então, ele é canhoto e destro ao mesmo tempo. Arbore, árvore, arborícola, arborizar. Arborícola é uma ave, um animal, né, que vive nas árvores. Então, você fala assim, olha, o macaco prego é arborícola, ou seja, ele vive nas árvores. Bi e bis quer dizer repetição, quer dizer duas vezes. Bisavô, aquele que avô duas vezes. Bilíngue, aquele que fala duas línguas. Sida é aquilo que mata. Então, inseticida, regicida. Cola, quem cultiva alguma coisa. Então, você fala vinícola, citrícola. Citrícola é quem cultiva frutas cítricas, tá? Então, quem cultiva maçã, por exemplo, é um citrícola. Deci vem de décimo, tá? Então, decímetro, decigrama, que são medidas. Frater quer dizer irmão, aí você pode ter fraterno, fratricida, quando o irmão mata um outro irmão, isso é um ato de fratricida. Multi quer dizer numeroso, quer dizer muito, então você tem multilateral, multiangular. Óculo, o óculi, refere-se a olho, oculista. Oculiforme, oculiforme quer dizer em forma de olho. Petri, ou petri, quer dizer pedra, petrificar e petróleo, certo? Depois aqui mais uma coisinha só para vocês, para fechar esse assunto, veja lá. Veja, por exemplo, a palavra delete, que em inglês significa apagar. Usada com frequência no universo dos computadores, ela acabou estendendo a sua significação para qualquer ação de apagar e se tornou um neologismo, o verbo deletar, ou seja, uma palavra nova que veio para a língua portuguesa emprestada lá do vocabulário da tecnologia, do vocabulário dos computadores, né? Então, quando você tem uma palavra nova que começa a ser usada por todos, isso se chama um neologismo, certo? E depois eu deixo para vocês aí a lição de casa. Beijo!